Oi, tudo bem? Este é o canal 10% Mais. Às vezes, diante de situações que nos causam medo, costumamos usar a expressão "fiquei em pânico". Será que existe diferença entre medo e estar em pânico, Simone? Existe diferença, né? O medo é uma sensação que todos nós já experimentamos. É desagradável, é ruim, mas é uma sensação natural diante de uma ameaça, diante de um perigo. E sabe, Big, o medo até nos protege. Você imagina o que seria da gente se a gente saísse dirigindo sem medo, se a gente atravessasse uma rua sem a preocupação de olhar para os lados. Então a gente vai dizer que o medo ele tem até um efeito protetor. E ele nos serve até de alerta, né? Para que a gente reaja aí diante de um perigo para fugir, para lutar. Então é um instinto até de sobrevivência. Agora o pânico não. O pânico a gente pode pensar num ataque de ansiedade extrema, onde você não tem de fato uma ameaça ou um perigo real. Simone, vamos ver o que os nossos seguidores falam sobre a diferença entre o pânico e o medo. Eu já presenciei uma amiga tendo, foi um caso um pouco mais leve, que ela falou que já teve piores, mas foi uma apresentação e ela ficava muito nervosa e acabou tendo uma crise bem complicada de chorar e não conseguir falar e tremer. Por eu ter um namorado que tem ansiedade, eu sabia mais ou menos como lidar, então a gente preferiu deixar ela mais tranquila, oferecer uma água, sem aquela de calma, é só ficar calma, porque a gente sabe que não funciona assim. Mas a gente tentou deixar ela na dela um pouco, e bebendo uma água, descansando. Querendo fazer e não consigo, às vezes eu levo na esportiva, a gente vai levando, né? Se hoje não dá certo, amanhã dá, então vai levando. E Simone, o pânico tem diferença do transtorno do pânico? Tem sim. O ataque de pânico ele é um evento único. O indivíduo vai experimentar ali situações ou sensações que são muito parecidas com o que a gente vai ver no transtorno do pânico, que é essa ansiedade intensa, esse medo intenso diante de nada, porque não tem uma ameaça real ou um perigo. Mas ele experimenta esse medo intenso uma única vez. Então isso é um ataque de pânico. Já o transtorno do pânico vai ser a mesma coisa, ele vai experimentar uma ansiedade intensa, um medo extremo, quando não existe uma ameaça real, mas vai acontecer de forma repetida. Em vários eventos. Em vários eventos, em várias vezes. Então não vai ser um episódio único. Então o que caracteriza o transtorno de pânico é acontecer várias vezes o ataque de pânico, o medo que a pessoa experimenta de ter novamente esse ataque, né, de novamente isso se repetir, e também as estratégias ali, as atitudes que a pessoa vai adotar para que isso não aconteça. Então a gente vai ver que as pessoas evitam, por exemplo, situações onde elas imaginam que elas possam sofrer um novo ataque de pânico. Mais em homens ou mulheres? 2 vezes mais em mulheres, e tem um dado que é curioso, né? Em geral, o transtorno do pânico ele vai aparecer aí no finalzinho da adolescência, início da vida adulta, ali por volta dos 20 anos, e é muito raro a gente ver o quadro abrir quando a pessoa já tem mais de 45 anos. Então, vários estudiosos aí alertam para a possibilidade de haver interferências até hormonais no transtorno do pânico. E a gente pode pensar numa causa, Simone, que desenvolve o transtorno do pânico? Quando a gente fala nos transtornos, né, nos transtornos mentais, a gente não tem uma causa específica. Em geral, são multifatoriais, ou seja, uma combinação tanto da genética quanto do que a gente chama de fatores ambientais.
as coisas então que podem acontecer contigo ao longo da vida. Então no transtorno do pânico a gente também vai observar a interferência da genética e dos fatores ambientais. E vários estudos mostram, Big, que um evento estressor no último ano, em geral, acompanha as pessoas que têm aí o diagnóstico do transtorno do pânico. Então é bem comum, quando a gente faz ali o diagnóstico, as pessoas contarem que no último ano ou sofreram um assalto, ou um sequestro, ou alguém muito próximo morreu. Então um estresse muito intenso, ele tem sido sim associado com o transtorno do pânico em seguida. E é possível associar, ou é correto associar, a ansiedade e o transtorno do pânico? A gente pode dizer que as pessoas que têm ansiedade vão ter transtorno do pânico? Não. Mas as pessoas que têm transtorno do pânico têm sim, né, ali um transtorno de ansiedade. Então, a gente pensa no transtorno do pânico como um dos tipos, digamos assim, um dos subtipos do transtorno de ansiedade. Então, quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente tem vários tipos. A gente vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que é um tipo bem comum, digamos assim, de ansiedade, né, de transtorno de ansiedade, que é aquela pessoa que experimenta, então, uma preocupação para várias áreas da vida. Então, ela se preocupa com a família, com o trabalho, com as finanças, com a faculdade. Então, é transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem, dentro dos transtornos de ansiedade, as fobias específicas. Então, pessoas que têm medo de animais, medo de lugares abertos. Então, fobias específicas. Então, o transtorno do pânico é um dos tipos do transtorno de ansiedade. Então, a gente poderia até dizer assim, grosso modo, seria uma ansiedade muito extrema, muito elevada, que vai ser, então, caracterizado como transtorno do pânico. E Simone, daí a necessidade da busca de um profissional para tirar de vez qualquer associação com um chilique, com uma frescura. Esse transtorno do pânico é algo que provoca, sim, um grande sofrimento. Provoca grande sofrimento. E se a gente for pensar as principais características do transtorno do pânico, então, é aquela sensação do medo intenso, como a gente falou. É um medo intenso que vem, toma conta do indivíduo, período muito curto, vai durar em torno de 10 minutos. Então é muito rápido, mas ele vem acompanhado de muito sintoma físico e isso é o que vai causar o grande temor no pânico. A sensação então que a pessoa tem de que realmente algo muito ruim está acontecendo com ela e que ela possivelmente ou vai ter ali um ataque cardíaco ou vai morrer, porque as sensações físicas. Porque você pensa assim, se a gente está ansioso, e a gente já falou aqui de ansiedade em outro vídeo, quem perdeu volta lá. Quando a gente está muito ansioso, a gente vai ter ali uma descarga de uma série de substâncias na nossa corrente sanguínea e a gente não controla isso, né? Então eu vou ter o coração mais disparado, dá tremedeira, dá falta de ar, dá náusea. Então se o transtorno do pânico é o extremo da ansiedade, quando o indivíduo tem ali o ataque de pânico, ele vai experimentar muitas sensações físicas desagradáveis. E além das sensações físicas, ele experimenta mudanças que a gente fala cognitivas, que são os pensamentos. Então, pensamentos de que ele vai morrer, de que ele vai enlouquecer, de que ele está rompendo com a realidade, que ele está perdendo o controle. Então, isso angustia muito. E como a pessoa não sabe quando isso vai acontecer, a gente chama isso de ansiedade antecipatória, ter medo do medo de ter esse ataque de pânico novamente. Então a gente fala, é medo do medo, né? De sofrer esse ataque novamente, porque ela não sabe quando isso vai acontecer. Então ela fica ali se preparando para quando isso acontecer. E olha, isso é tão sério. Eu tinha um paciente que ele já dormia, porque pode acontecer durante o sono também. Interrompe? A pessoa acorda com todas essas sensações físicas. Então eu tinha um paciente que ele acordava, ele já deixava a roupa dele preparada para ele ir para o pronto atendimento, porque se ele acordava e estava com todas essas sensações físicas de pressão no peito, ou dor no peito, taquicardia, sudorese, ele dizia, estou tendo um ataque cardíaco. E ele ia mesmo para o pronto atendimento. Porque olha, a sensação que o indivíduo experimenta, Big, é muito sofrimento para ele, é muito sofrido. E aí ele ia para o pronto-socorro, ali para o pronto atendimento, e você falou uma coisa muito importante. Como é relevante a gente ter, como é importante a gente ter nos serviços de saúde profissionais que também estejam treinados
e compreendam que isso não é frescura. Para que na hora desse diagnóstico ali, desse primeiro diagnóstico, Simone, não seja avaliado como um piti. Isso é muito comum. A gente ouve muitas pessoas falarem, ele não tinha nada, porque fez ali um eletro e o eletro deu normal, porque mediu, avaliou ali a pressão arterial e estava tudo bem. Mas hoje a gente não diferencia mais, assim, é físico ou é psicológico, porque a gente sabe que o físico interfere no psicológico. Então veja, se o coração está disparado, não é físico? E a pessoa não fica ali achando que está morrendo, interfere como ela se sente no psicológico. E o psicológico, se eu estou com medo e vai disparar uma série de substâncias que vão fazer com que meu coração bata mais rápido, olha como o psicológico interfere no físico. Então a gente precisa compreender que é tudo acontecendo na mesma pessoa, né? É na mesma pessoa. E não é frescura, a pessoa não tem controle sobre isso. E como é muito sofrido, quando você encontra ali na linha de frente dos pronto atendimentos profissionais treinados e conscientes, ali eles já vão indicar, eles já vão sugerir a essa pessoa que procure um atendimento especializado, então, em psiquiatria, em psicologia, para tratar um transtorno que de frescura ele não tem nada e gera muito sofrimento e muito impacto. Pois é, Simone, por conta desses sintomas, depois que a pessoa vai em busca do psicólogo, do psiquiatra, a pergunta é, o transtorno de pânico, ele tem cura? Quando a gente fala em transtorno mental, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão de sintomas, ou seja, esses sintomas todos que a gente listou e que são desagradáveis, com o tratamento, eles desaparecem. E a gente tem ótimos resultados, né? Numa boa avaliação ali vai se identificar até a necessidade de tomar uma medicação, de fazer uso da medicação. Algumas vezes, em quadros mais leves, a gente consegue um bom resultado com a psicoterapia sem medicação, mas em geral a combinação da terapia com medicação. A gente já falou bastante dos sintomas desse sofrimento e tem como amenizar, tem como você que tem o transtorno do pânico, fazer algo por você? Pela própria pessoa é procurar o atendimento, né? Procurar um serviço onde ela possa de fato tratar o transtorno, que tem tratamento. Mas tem uma coisa que é curiosa, que pode acontecer com todos nós, é você ter perto de você alguém que esteja passando ali por um episódio de transtorno de pânico, passando pelo ataque de pânico. O que você faria, Big? Imagina que você está ali, sei lá, num shopping e a pessoa começa a passar mal e você percebe que pode ser um ataque de pânico. Só de pensar nesse evento, Simone, eu já tenho um pânico, um certo medo, porque você na ansiedade de querer ajudar, eu tenho medo de atrapalhar. O que se tiver um acontecimento desse, o que é que eu faço? O ideal é a gente ficar tranquilo, pedir para a pessoa que respire de forma mais profunda e mais calma. Porque eu tenho que me lembrar que isso tem um período, tem um tempo. 10 minutos, em geral 10 minutos, então é um período curto, né? Então, perguntar para ela se tem alguma medicação que ela toma que pode ajudá-la naquele momento, se ela já tem uma prescrição médica, então, de algum medicamento que pode auxiliar. Pedir a essa pessoa que preste atenção o que está acontecendo à volta dela. Quais são os sons? Como é que está a temperatura no ambiente que ela está? O que ela está sentindo? O que ela está vendo no entorno dela? Então a gente chama isso de trazer para o aqui e agora, porque como no pânico há um medo muito grande de romper com a realidade, um medo muito grande de enlouquecer, quanto mais você traz a pessoa para o momento presente, para ela perceber o que está acontecendo no ambiente, possivelmente a gente vai diminuir esse tempo de duração do ataque de pânico. E se você tem o transtorno do pânico, ou tem esses sintomas, ou conhece alguém que possa ter o transtorno do pânico, o ideal então é conversar, é explicar, é sugerir então que a pessoa procure de fato um tratamento especializado, porque isso pode melhorar muito. Se você gostou desse vídeo e acredita que o conteúdo pode ajudar alguém, compartilha, dá um like, pede para o seu amigo se inscrever no canal 10% Mais. É muito importante para a gente. E nosso encontro está marcado
para a semana que vem. Tchau!